Sejam todos muito bem-vindos nesse Café com a Psicóloga. Hoje, nesse dia especial, dia do psicólogo. E o Café com a Psicóloga, tadã, já tá com marca de batom, porque eu já tô aqui no café, gente. Hoje é realmente café, porque eu tava pilhada, muito trabalho. Então, aqui já é de noite, mas tô no café sim. O café tá fazendo 1 ano, gente. Então, o que eu tinha de surpresa é que eu ia colocar uma musiquinha aqui de parabéns, né? Já tinha preparado parabéns, mas não funcionou aqui, não sei por que não tocou. Mas então, gente, sejam todos bem-vindos a esse Café com a Psicóloga que eu tenho o prazer de estar recebendo minha amiga psicóloga. Nós nos formamos juntas lá na Universidade Federal do Ceará, se você não sabe. Para quem é novato aqui, eu sou a Daléa Freire, sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado pela Universidade de Brasília. Que saí do Brasil há 18 anos, venho expatriada pelo mundo, já morei nos Estados Unidos, na Tailândia e hoje moro em Genebra, na Suíça, e venho trabalhando com mulheres expatriadas há algum tempo. E criei esse canal aqui no Instagram, né, odalea.psi, para trazer informações justamente sobre a expatriação, que foi um processo bem difícil para mim e que eu fui conhecer realmente essa palavra expatriação quando cheguei na Tailândia, né? Então sejam todos bem-vindos a esse canal, bem-vindo a essa live, ao Café com a Psicóloga. A Auricélia já chegou e eu vou chamar ela aqui para estar com a gente. Vamos lá! A Auricélia está na Flórida, ela expatriou para lá em 2019. Oi, tá me ouvindo? Olá, minha amiga, Olá! Parabéns pelo nosso dia! Parabéns para nós, colegas psicólogos, né, que estão nos acompanhando também. Muito bom estar aqui com você. Parabéns e muito bem-vinda ao Café com Psicóloga! Olha, também tô aqui com a minha... Cadê o seu café? Ó, também tá com marca aqui de batom. Tchim! E eu queria lhe convidar, agora que você chegou, que nossa convidada especial está aqui, a surpresa para os nossos ouvintes, o nosso parabéns! Uau! Parabéns para legal. O nosso Café com a Psicóloga! Palmas para nós. 1 aninho desse projeto. Eu acho que a Cíndia está aqui nos assistindo. A Auricélia também conhece a Cíndia Bressan se formou com a gente e ela me ajudou a desenvolver esse projeto, viu? Deixa eu soprar a velhinha, né? Porque fogo. Me ajuda, Auricélia, a soprar aqui, gente. Ajuda todo mundo a soprar a velhinha do 1 ano do Café com a Psicóloga. 1, 2, 3. Parabéns! Parabéns! Que bom, Dalé. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Obrigada. Então, a Cíndia, ela me ajudou muito. E aí já vou falar nisso, porque a Cíndia é minha mentora. Ela me ajudou a me dar forças para novamente... Ó, Miriam! A Miriam mandou um ventinho aqui nos comentários. Eu devia ter pedido, né, Miriam? Todo mundo manda um ventinho aí nos comentários para pagar o bolinho. Ótimo. Que legal. E a Cíndia me ajudou, porque realmente, quando cheguei aqui na Suíça, já eram tantas reinventar. Eu estava até falando essa palavra, como essa palavra reinventar já vem assustando as expatriadas, porque a gente cansa de se reinventar. Chega um momento que a gente se cansa. E a Cíndia me ajudou muito nesse processo de me reinventar aqui, porque eu já estava realmente cansada, tá? E aí esse projeto teve muito a ajuda dela. E como ela é minha mentora, e eu sei que também você é coach aí, também desenvolve muitos projetos legais aí na Flórida, eu queria aproveitar e passar a bola para você e pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes aí, nossos convidados. Ah, que bom. Já estou vendo umas pessoas muito queridas aqui também. Olha a Pri falando. Obrigada. Gente, olha, pega esse aviãozinho aqui e vai compartilhando essa live pra gente chamar mais. Bom, como a Odalé falou, eu sou psicóloga, me formei entramos juntas, né? Saímos juntas na mesma época.
E assim, somos amigas de longa data. E eu vim morar aqui nos Estados Unidos já tem 2 anos. Então, assim, a gente passa realmente, né, pelos desafios, mas tem sido maravilhoso, né? Então, até algo que a gente vai falar ao longo da live também, o que a gente consegue ganhar apesar dos desafios. Uhum. E assim, atualmente eu tenho trabalhado com mentoria, né? Eu tenho um canal no YouTube também, para quem não conhece, se chama Descubra Seu Poder. É só buscar no YouTube, Descubra Seu Poder, ou pelo meu nome, Auricélia Monte. Você vai encontrar lá uma série de vídeos que eu compartilho sobre Isso, saúde emocional, que é a nossa praia, isso, né? A praia do isso. psicólogo. E vocês podem se inscrever por lá, tem vídeos semanais, sempre para agregar, né? A gente tem Muito. muito no DNA do psicólogo essa coisa de querer contribuir, de compartilhar Isso. conhecimento, ajudar as pessoas a encontrarem o poder que elas têm, né, Odalé? Sim, sim, E é sim. isso, mas vamos lá, estamos aqui para compartilhar mais ainda, né, o que a gente conhece, que a gente sabe, para contribuir para as pessoas que enfrentam, né, esse desafio da expatriação, as mulheres, homens também que estão aqui nos acompanhando, maridos, Isso. né? Isso. E é bom você chamar a atenção a isso, por ter crescido o número, inclusive, de mulheres que estão saindo como expatriadas e os maridos como expatriados companheiros, né? Acompanhantes, Isso. que no Uhum. passado era mais raro. Né? Então, Uhum. inclusive eu tenho no meu Instagram alguns procurando e falando assim, nossa, por que que você só fala para mulheres, né? Não, por que não também para os homens? Porque Sim. realmente ainda é muito pequeno o número, mas Uhum. realmente tem crescido. Então, vamos lembrar também aí que os meninos também precisam do nosso apoio, né? Exatamente. Os meninos aí também passam, né? Homens passam Isso. pelos desafios. Com os desafios da adaptação da mesma forma, passam pelo choque cultural da mesma forma, e os desafios são tão grandes quanto, né, as mulheres também passam, Com né, com certeza. certeza. Isso. Olha aí a Aline dizendo, feliz dia do psicólogo, querido. Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito Ai, obrigada. obrigada, obrigada. Excelente. Auricélia, me diga, você chegou em 2019, certo? Sim, isso. Me diga uma coisa, a mudança foi planejada? Vocês tiveram um tempo, você, né, teve como esposa, você teve um tempo para se organizar, ou a notícia chegou assim de repente? Uhum. Assim, olha, na verdade, nós nos planejamos, né? Eu, meu marido e as crianças também. Sou mãe, né? De uma Uhum, adolescente de 14 anos, sim, a Giovana, e do Lucas, de 8. E assim, nós tínhamos já esse planejamento há já algum tempo. Então, foi um planejamento de 5 anos, na verdade, ah, tá. né? Eu Uhum. até falei, comentei nos meus stories hoje, que mudar de país não é mudar de bairro, né? Sim, É uma sim, mudança que sim, requer uma preparação muito grande. E às sim, vezes, né, Odália, por mais que a gente se prepare sim, financeiramente e tudo, mas se não tiver o preparo psicológico, emocional, né, sim. fica muito difícil. O sonho pode acabar virando um Um pesadelo. pesadelo. Sim, com Então é por certeza. isso que daí a importância do tema, né, do que a gente está Sim, conversando aqui hoje. Então foi uma preparação de 5 anos, né? muito bom. Então embarcamos a família toda nesse Uhum. projeto, o meu marido também. Então ele comprou a ideia, ele também queria isso. E é todo um desafio de você deixar para trás, né? Família, amigos, a Uhum. profissão, né? Na Sim. época a gente começando a planejar, meu marido já trabalhava há 15 anos numa empresa como executivo. E assim, então, imagina, né? Uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, já é uma dica, né? É o desapegar, é o Sim, desapego de sim, com algumas certeza. coisas, né? E isso estica muito a gente. Então, foi feito todo esse planejamento, quando nós estabelecemos um deadline, né? Um dia, uma data, né? E aí eu comecei a fazer muitas pesquisas de como era morar aqui. Acho que em algumas vezes eu até entrei em contato contigo. Você morava aqui nos Estados Sim, Unidos, né? Era na época. sim, Enfim, então pensando nisso, pensando em buscar o melhor, né, para os filhos, mais segurança.
enfim, tudo vai, você vai alimentando aquele sonho todos os dias, né? E aí a gente foi nessa caminhada, então foi um sonho que nasceu em 2014 para 2015 Uhum. e foi crescendo. E eu digo a vocês, assim, digo aqui para o Dalé, para vocês que estão acompanhando a gente, olha, eu pensava nisso todos os dias. Todos os dias eu queria, era uma coisa muito forte. Eu disse, não, eu quero, era um projeto de vida, né, na Uhum. verdade. Então, assim, então eu acredito que ter tido isso como um objetivo muito claro na minha mente, muito bem Uhum. definido, tem me ajudado muito a vencer os Na sua. desafios que eu tenho Uhum. enfrentado aqui. Porque você precisa ter Sei. muita certeza do que Sim, você quer, sim, né? E pelo bem maior que a tua família, por você, né? sim, Então a gente recua em algumas coisas, às vezes recua profissionalmente, sim. né? Recua É. com algumas coisas para ganhar mais na frente, ganhar em outras coisas, as prioridades, né? Você tem que ter certo em mente o que você está buscando, porque você vai ter perdas, né? E você tem que saber o porquê disso, né? Que é para Isso, manter aí o teu foco, né? Não perder o exatamente. foco do que você quer. Muito É, bom. isso mesmo. E algumas perdas que a gente tem assim, mas para ganhar outras, né? Sim. E uma das coisas assim que eu acho assim importante, assim, quando a gente vai para outro país, a gente está buscando novas oportunidades, né? Uhum. Novos caminhos para a gente mesmo, para o nosso cônjuge, ou quando é o marido que é transferido, né? Como você estava falando, ou a esposa, ou quando realmente entram nesse projeto buscando novas oportunidades, é de fato buscando o melhor, né? Uhum. E tudo tem um preço, né? Eu Uhum. pensava muito assim, né? Assim, poxa, se eu continuo no Brasil, eu vou estar abrindo mão de coisas que eu só vou aprender se eu for, Uhum. né? Uhum. Então, você pode confirmar, né, Odalé? Tem coisas É. que a gente só aprende, algumas habilidades que a gente Sim. só desenvolve passando pela experiência, né? Sim, olha, a Cíntia colocou aí. Quando sabemos o porquê, suportamos o como. Exatamente, É, isso mesmo, excelente. Tinha que Cíndia. ser Nietzsche, Beijo, amiga. Nietzsche Saudades. sempre certeiro. Né? A Isso é. existência é manter o foco na existência, aí vai, né? Com certeza. E aí também muita coragem, né? Assim, Sim. tem que ter. Sabe aquela história? Se der medo, vai com medo mesmo? Eu me É, lembro que né? eu fazendo as malas para vir embora, né? A gente vendeu a casa. Foi assim, para vir para ficar, né? Uhum. E aí dá aquele frio na barriga, né? Aquelas borboletas assim no estômago, que você deve ter, obviamente, É, passado por isso também. E assim, nossa, tá acontecendo. Eu nem dormi, né? é. No dia de pegar o avião para vir, eu disse, meu Com Deus, certeza. a gente não dorme, né? Fica É. naquela. Eu fui só eu e o Como é que. Álvaro. O Álvaro Aham. tinha 6 meses, né? E o mais engraçado é que tinha um ticket pro Álvaro e um ticket para mim, o Álvaro no carrinho, né? E aí o cara da companhia aérea falou assim: o senhor Álvaro? E aí eu falei assim: o Álvaro tá no carrinho. Aí ele olhou assim e falou: o povo é doido, compra um ticket para um bebê. Para um bebê. E você veio morar primeiro aqui nos Estados Nos Unidos, o primeiro Estados país. Unidos. Meu primeiro país foi Nova York. A primeira cidade foi Nova York. Foi. Nova York, lembro, Foi. lembro dessa época. É. E é muito, muito, muito É, desafio. mas é muita ansiedade, é muito estresse, muito estresse. Exatamente. E Muita aí, adrenalina. demais. E com o passar do tempo, a gente vai procurando se achar nessa nova cultura, né? Sim. Conhecendo pessoas. Assim, graças a Deus, nossa, eu desde que cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tenho encontrado pessoas incríveis, E a incríveis, assim, Flórida, assim, tem muitos brasileiros, tem uma comunidade brasileira bem unida, né? bem grande, exatamente. Ah, A gente se ajuda, né? sim. Hoje, assim, eu tenho vizinhas incríveis. Amigas, se vocês estiverem aqui, beijo. Então, assim, que é assim, quando a gente sai do nosso país, que é uma das coisas que Faz uma diferença muito faz a grande. diferença grande, é essa rede de apoio que a É, gente não deixou no Brasil, hum, né? é.
a família, amigos, às vezes você quer dar uma saída ali e tal, chama a mãe, a avó, deixa, né, com as Sim. crianças, Lívia, tá aí, Olivia. beijo, amiga. E aí você não tem essa rede de apoio, Sim, né? E uma dica, assim, bacana, que eu acho relevante a gente falar, é sim, a gente ter essa intenção de buscar essa rede de apoio. sim. Tem que sair da zona de conforto e tem que buscar se socializar. Não tem outro jeito. Não tem outro Dá jeito. um desconto aí, você tá na Suíça, tá? Porque quem me conhece sabe que eu sou super social. Tô 3 anos na Suíça, não tenho um amigo. Nossa, meu, sério. Você sabe o que é o Daléo Freire não conseguir ter um grupo de Conheço. amigos? Você Ai, imagina o que não é? O consigo Daléo Freire imaginar. ainda não fazer festa na Suíça? Não consigo imaginar, Que a gente. Suíça é difícil mesmo. É difícil mesmo, nossa. E essa questão do choque cultural, né? Que a gente acaba tendo que Ah, sim. conviver, né? Aqui nos Estados Unidos realmente tem muitos brasileiros. Aqui em Orlando, então, realmente nem se fala, isso facilita muito. Sim, sim. Mas a gente tem que ter essa questão de buscar essa rede de apoio. Assim, já falando, Assim, choquei. choquei, é. É isso mesmo. E É, assim, então eu estava falando da coragem, né? é. Eu não seria Tem que de se se lançar lançar. para socializar, tem que É, ser, você tem que enfrentar. isso. E eu não seria, assim, você não seria, acho que todos os imigrantes, às Uhum. vezes, nem imaginam a força que tem É, até se verem diante de situações, né, que sim, realmente eles precisam buscar a sua própria força, é, encontrar, né, muitas coisas que estão guardadas lá no fundo do baú, né, é. habilidades, resiliência, É, né, eu que a gente falo muito que a precisa maravilha muito. da expatriação é justamente te proporcionar e te forçar a descobrir talentos que na zona de conforto do teu país você não acharia. Exatamente. Aprender um idioma, É. né? Você dominar todo um código linguístico, né? Um idioma. Aí na Suíça eles falam inglês, só da Lé? Aqui onde eu moro é a parte francesa, então é o Ah, francês. É, o sim. país fala tem 4 línguas oficiais, mas eu Uau. estou na parte francesa ainda bem, senão estaria na alemã, que é pior. Mais difícil, né? Mais difícil, é? Então tem isso também que a gente tem que lidar, né? O aprendizado do idioma, você precisa se comunicar. E às vezes as pessoas pensam, você vai. Na minha realidade aqui, Orlando, né? Se encontra muito brasileiro, mas você não vai precisar tanto do inglês. Não é É, bem não, assim, não. você tem que aprender, não tem jeito. Tem, não tem jeito. A comunicação é inerente para o ser humano, né? Então, É. se você não busca, né, estudar o idioma, a E hoje cultura, em dia, para o seu desenvolvimento pessoal, sim, profissional, se você quer realmente, especialmente profissional, se você quer desenvolver, você tem que aprender o inglês, não tem outro jeito. sem dúvida alguma, sem dúvida Hum. alguma. Mas é isso. Então né, teve esse planejamento e uma dose Legal, cavalar de coragem. legal. É bem interessante. Para mim foi diferente, porque para mim foi muito assim, arruma mala e vai. Nossa, Foi tudo muito rápido, né? Ele fez um concurso, a gente achava que ia demorar muito. Em 6 meses ele foi fazer uma entrevista, um mês depois disse, vai, tua família vem depois, eu fiquei para trás, né? E aí eu fui sozinha com o Álvaro, e em poucos meses a gente também vendeu tudo, largou tudo para trás. E aí eu fui embora sozinha com ela, foi tudo muito rápido, assim. E eu não tive esse tempo que você teve de pensar, eu quero ir morar fora. Eu não tinha nenhum desejo de morar fora, né? Então, uhum. para mim, o impacto foi muito maior. E eu fui para Nova York, que é uma cidade extremamente. E logo depois do 9/11, a cidade estava toda contra qualquer estrangeiro, né? Era uma xenofobia muito grande. Nossa, naquela época, realmente. Exato. Então, assim, eu cheguei assim no curso de especialização que eu fiz, né, de Gestalt terapia lá em Nova York, inclusive um psicólogo amigo que a gente passava finais de semana em imersão, ele chegou para mim, uma alemã que estudávamos lá nesse grupo, a gente passava finais de semana imerso, fazendo terapia juntos e tudo, e um dia a gente falando que estava com saudade de comida tal, e ela falando da Alemanha, falando do Brasil, ele chegou, virou pra gente e falou assim: então, tanta saudade, por que que não voltam, pais de vocês? Se é tão bom, voltem, voltem.
Nossa. agredindo a gente dentro da aula, assim. Foi preciso o outro psicólogo vir acalmar. Então, era um Uhum. tempo difícil em Nova York. Então, realmente foi 2 anos bem difícil. E o choque cultural foi realmente muito mais impactante. E o mais interessante é que quando eu mudei para o outro lado do mundo, 2 anos depois para a Tailândia, onde se imagina que o choque cultural vai ser maior por ser um país mais diferente culturalmente falando, foi Sim. um país onde eu me senti, onde o meu choque cultural não foi a famosa curva de U, que todo mundo que trabalha com intercultural gosta de dizer que o choque cultural é curva U, mas existe Uhum. choque cultural onde não existe a, A que, curva. que, que você pode ficar só na lua de mel, né? Eu estava só na lua de mel, porque a Tailândia é tudo de bom. Não teve choque cultural, é muito parecida com o Brasil e foi muito bom, né? Aham. Porque era mais parecido com o Brasil e eu saí daquela tristeza que foi Nova York, né? Para mim, por conta daquela situação. Então, Sim. a O realidade ambiente em si, né, o Léo, já estava isso. triste, né? O país. Então, a realidade que você vive no país que você vai imigrar ou expatriar vai fazer um impacto muito grande também na tua experiência, tá? É. Então, é bom também você se preparar psicologicamente, se você ainda não foi, para onde, qual é a realidade do país que você está indo, tá certo? Então, uma das dicas, assim, também tenha uma noção de como o brasileiro vive e é recebido naquele local onde você deseja morar para você se preparar psicologicamente para o que vai te encontrar lá, Com né? certeza, com Se certeza. contextualizar, né? Exatamente. Ok, falamos do choque cultural. E aí você foi, né? Já foram a família toda juntinhos, foi muito legal, né? De todo mundo Sim. junto. E aí as crianças foram para a escola. E me diga uma coisa, ontem aqui deu maior burburinho a questão da síndrome da esposa expatriada, que eu tenho discutido muito aqui com as minhas clientes e no perfil. Como é que foi Uhum. para você chegar? Você já tinha um plano de manter a tua carreira? Ou você chegou e foi cuidar da família? Como foi para você encontrar o equilíbrio entre ser a esposa que acompanha o marido, se foi o teu caso, ou se você já foi com a tua carreira engatada? Conta pra gente como foi a tua experiência nesse sentido. Certo. Bom, foi assim, eu em 2017 eu comecei a pensar, né? Poxa, se eu pretendo mudar de país, que o sonho já nasceu lá em 2014, né, para 2015, Uhum, eu fiquei pensando, eu preciso já começar alguma coisa, algum projeto que me possibilite trabalhar de qualquer lugar, né? E aí, na época, eu já tinha feito uma formação em coaching. uhum, Depois eu comecei a estudar um pouco mais sobre psicologia positiva, uhum, neurociência, né? E aí eu disse, bom, eu vou começar um canal no YouTube, vou começar uhum, a compartilhar conteúdo, fui estudar marketing digital, uhum. né, para aprender como é que eu poderia trabalhar o meu conhecimento de uma maneira que eu tivesse liberdade geográfica. Certo, Então, eu comecei a me preparar para isso em 2017, que foi quando eu criei, né, o meu canal no certo. YouTube. Eu gosto muito de escrever também, então eu Uhum, criei um blog onde eu aham, escrevia artigos sobre saúde emocional, sobre esse tema, né, que a gente uhum. assim pode falar horas, né, a Isso. fio. E aí eu comecei a fazer isso, comecei também a atender online, Aham. né? Eu desenvolvi no Brasil a minha carreira na área de recursos humanos durante RH. muito tempo, Uhum, né? isso, é. Trabalhei nessa Era, área. era no papel que você estava, não era? Eu trabalhei Muito na tempo, né? operação do Walmart no Brasil também, assim que ele Então, adquiriu a rede do Bom Preço você estava lá. muito bem, lembro demais. Essa Tava. Auricélia é muito corajosa, man. Pois é, então eu tava assim, tava É começando um com bando de time de mulher muito RH. corajosa, cara. É um bando de mulher muito corajosa. Tem que ter, né, amiga? Tem Tem que que ter, ter. tem que ter. E aí, assim, eu desenvolvi, mas sempre com aquela coisa da clínica, com aquela coisa do acompanhamento Sim. das pessoas e tal. E aí fui estudar o coach para agregar mais, né? Para ter Uhum, ferramentas, ter mais sim, conhecimento, sim, juntar com todo o background da psicologia, que é maravilhoso. E sim. aí juntou uma coisa com a outra
E aí eu fui criando um método de sim. trabalho muito peculiar, É. né? Que Essa, eu fui desenvolvendo. Eu disse, poxa, isso vai me possibilitar eu continuar desenvolvendo um trabalho isso. na minha área, na minha profissão, que quando a gente muda também, né, Odalé, tem aquela questão que eu acho que você deve acompanhar com as mulheres que você também atende, a história da identidade, né? Porque a gente Sim, tem muitas raízes do nosso país. sim, E você muda, e agora quem eu sou? Lá sim, eu era sei lá, advogada, sim. a dentista, É o primeiro impacto na sua identidade, né? exatamente. E com identidade, nossa, Tadinho. é assim, É, o negócio pega, porque é o é o primeiro fundamento. impacto, né? Porque a identidade da gente é feita dali do que está ao nosso redor, né? No momento que você é tirado e colocado ali no outro ambiente, aqueles pontos que eram tão familiares a você, eles vão desaparecer, né? E aí você fala, e agora, né? E agora, quem sou eu, né? É, Sabe uma das coisas que eu tenho aprendido, Dale, e eu quero compartilhar com todo mundo que está vendo aqui essa live? Muitas vezes a gente realmente tem a tendência de colocar a nossa identidade no que a gente faz. Só sim, que a nossa identidade é muito maior do que isso. né? Você sabe quem você é muito além do que é a tua profissão. A tua profissão é um pilar do que define você. Mas você, como Pedacinho. pessoa, como ser humano, você é muito maior do que isso. E quando a Uhum, gente migra ou quando está numa situação assim, limite, diferente, agora o que eu faço? Aí você vai achando ali no teu baú, né, uhum, coisas sobre você que você só aprende nessa situação. sim. E aí eu comecei esse projeto, aí comecei o canal já pensando nisso, né? Uhum, Já trabalhando com isso, comecei a escrever. Eu montei um curso online, uhum, gravei videoaulas, ele está disponível, ele se chama Ative Sua Mente, onde eu uhum, uso muitas técnicas de sim, neurociência para ajudar as pessoas a se livrarem ou manejarem os maus sim, pensamentos. joia. Então são 22 aulas, aí Super gravei. importante. Então, Legal. vou trabalhar com isso. E foi aí que eu Sim. fui me preparando. Essa coisa do online trouxe uma independência, trouxe um divisor de águas, que eu digo que as pessoas não têm ideia do impacto que isso é na vida nômade digital, não tem É, noção. Porque antigamente eu que comecei, né, em 2003, nesse não, mundo, a gente não tinha opção. Era você chegava no lugar e você dizia que vou trabalhar com o quê, né? Eu é, estava até comentando com meu marido, né? Que essa coisa, quando eu peguei a minha licença aqui, né? Quando, por exemplo, na Tailândia, né? Primeiro, o que é que eu fiz? Eu aluguei uma sala e fiquei esperando os clientes vir. Como é que eu uhum, pude fazer isso na Tailândia? Porque eu tinha um outro trabalho que pagava pela sala. Então, aham. hoje mesmo eu postei, né? Meu sonho era trabalhar 100% somente como psicóloga, porque todas as vezes eu tinha que trabalhar numa coisa para pagar a sala de psicologia. Bem isso, essa é a minha Porque, realidade porque também. no passado, nos países que eu ia, né? Toda vez eu tinha que me reinventar. Imagina, você é uma psicóloga, ninguém te conhece. Quem vai naquela psicóloga? Eu não sei, é uma brasileira, chegou aqui nessa Tailândia. Por que que eu vou E, naquela mulher? Não é? né? A gente que tem que, né, E, e- encontrar esse é, caminho. e assim, não tem como, né? Então eu trabalhava numa coisa para pagar aquela sala, porque não dava mesmo, né? E Uhum. aí a comunidade brasileira desse tamanho, tailandês não vai para psicólogo, né? Então não dava mesmo dinheiro. E meu sonho era trabalhar. Isso só foi possível por causa dos atendimentos online. Porque Online. aí, por conta do Instagram, que as pessoas puderam me conhecer e puderam saber do meu trabalho, né? Uhum. Então, isso criou uma possibilidade que deu, por exemplo, para você, chegando aos Estados Unidos e já encontrar o teu propósito, porque eu também estava falando muito disso, né? Porque muitas me procuram e eu trabalho muito isso na minha mentoria, que é ajudando a mulheres, esposas expatriadas a encontrar o propósito, porque elas vêm acompanhando o seu marido e Aham. esquecem que elas têm que ter o propósito delas também, que elas não Sim. podem somente trabalhar para a família, trabalhar para o marido
e não ter o seu propósito nesse mundo, né? Eu estou nesse país, o que é que eu posso tirar de proveito para mim? E muitas se Uhum. esquecem delas e vão se perdendo, né? E desaparecem nessa expatriação, né? Isso. Então você tem que ter também o teu propósito, né? Então isso é muito Uhum. importante também. Você chegou nesse país, seu marido está crescendo na carreira dele, né? Seus Uhum. filhos estão despontando nessas super escolas que eles estão tendo oportunidade, cada vez mais fluentes no inglês, vão para uma super Isso. universidade, vão ter um futuro maravilhoso. E você, esposa expatriada, o que que você está fazendo pelo teu futuro? Que É. propósito de vida você tem, né? Então, com esse Uhum. mundo online, as possibilidades estão tão maiores que você não precisa ficar pega, por exemplo, a ter o diploma, né? Tem muita gente assim, me formei advogada, eu quero ser advogada. Cara, as possibilidades são tão imensas. Se tu chegou num país e o teu diploma não foi aceito de advogada, poxa, tem tanta coisa mais que tu pode fazer, né? Eu tenho uma pessoa que está aqui, eu acho que ainda está assistindo, ela pode até dar o exemplo dela, que era uma farmacêutica grandiosa na cidade dela, tinha uma farmácia porreta, todo mundo só queria se consultar com ela, injeção e tal, e ela mudou, está na China. A mulher virou assim uma boleira. Olha, as coisas mais gostosas que você imaginar da vida, você come com ela. Todo mundo só quer contratar comida com ela. Famosíssima e Sim, a super gente tem que se reinventar, realizada. né? Super realizada, porque ela descobriu o talento dela, ela descobriu o que faz ela feliz, né? Uhum. Então, você pode fazer isso. E isso é o que eu me fazer na minha mentoria, ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito, né? Então, essa coisa do online dá isso. E a Auricélia conseguiu, e pelo que eu entendi, você soube encontrar esse teu equilíbrio, né, Auricélia, entre família e o teu business online. Conta aí pra gente como foi encontrar o teu equilíbrio Aham. entre o teu A gente propósito e família. realmente é como você falou, é um propósito, né? A gente até hoje, né, nesse dia do psicólogo, a gente fica refletindo, nossa, que privilégio a gente tem de acompanhar, né, o crescimento das pessoas. Realmente é um propósito. E assim, a gente sempre quando chega, né, quando muda de país e tal, tem essa história de você se instalar, procurar escola para os filhos, né, como você falou, Isso. e eles rapidinho aprendem o idioma e a gente precisa mesmo olhar para a gente, né? Precisa encontrar o nosso próprio caminho, entendendo que tem momentos que a gente tem que dar é Um o time de recuo, cada coisa, sim, um né? recuo, Um né? recuo, exatamente. Sim, E agora, o que seu que eu vou tempo. fazer? Isso. E aí, eu tenho buscado, né, ainda né, nesse equilíbrio de... Gostaria até de me dedicar mais tempo ainda, né, para produzir conteúdo Sim, e tal. Mas tem as coisas que a gente precisa é, dar conta, de sim. família, de casa, de filhos, de outros trabalhos que É, desenvolve também, né? E que é necessário. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente não se perder da gente, sim. né? A gente não é, saber muito bem a nossa real identidade, quem nós somos. E outra coisa importante, que eu sempre falo, sempre que bater aquela que a gente lida com a saudade, né, com a distância das pessoas queridas e tal, a gente sempre precisa lembrar do que nos moveu para que a gente mudasse de país. Ou se a Sim. gente está acompanhando o marido, ou o marido acompanhando a esposa. O que moveu? Porque você poderia ter dito não para a Sim, proposta, né? sim, Mas algo moveu. Então, quando a sim, gente revisita esse pensamento, por que eu saí de lá da minha cidade, lá do Brasil, para vir para cá? E a gente lembra o quanto que a gente caminhou, o tamanho que é a jornada. Eu me lembro que no primeiro dia sim. que eu pisei aqui, eu disse: Meu Deus, eu passei quase que 2 semanas arrumando mala, vendendo coisa. E é uma jornada tão grande até você botar o pé no avião, né? É, E você dizer assim: Tô indo, é, né? E você vem com a mala cheia com as suas coisas e sua vida tá é, resumida ali em quantas malas, né? é. E Hoje, aí hoje alguém falou assim, eu não consigo me achar, eu queria voltar. E eu já está há algum tempo. Eu falei assim, olha,
não volta, sabe por quê? Porque lá já não é mais o que era, né? E você mesmo já não é mais Não quem é a você mesma era. pessoa, Então, exato. segue para frente, aproveita essa oportunidade. Não fica triste porque lá não é mais o mesmo, porque se você estivesse lá, já não seria mais nada o mesmo. Então, segue É, em frente, né? Acredita. acredita, exatamente. Precisa muito ter essa coragem, ter fé e acreditar. Então, esse equilíbrio, né, respondendo a tua pergunta, é uma coisa do dia a dia, né? Tem dias assim que eu não consigo ser tão produtivo e tá tudo bem, Sim, sim. né? Acho que É, a gente se libera muito do peso, principalmente sendo mulher, mãe, esposa e tal. Tem dias que a gente não, que algum pratinho vai cair, né? Que a uhum, gente tenta uhum. O equilibrar. equilíbrio, é. Exatamente. Então, assim, a gente entender que no outro dia eu me supero um pouco mais. E uma coisa que eu tenho aprendido, que fica uma dica, né, assim, também para a gente pensar nessa questão de morar fora, é você entender que você vai ter dias bons e você vai ter dias maus, como também no seu país de origem. Lá, quando você morava lá no Sim, Brasil, você também tinha os seus é, dias de luta, né? sim, sim. Então, É lembrar sempre que não existe país perfeito, lugar perfeito. sim. Não Uhum. existe. Todo lugar, toda posição que você tiver, vai ter suas coisas boas, suas coisas ruins, né? Então Exato. não adianta ficar enamorado pelo Brasil ou por um outro lugar, porque isso é uma fantasia que você cria para fugir da situação de desconforto que você não quer enfrentar, né? Então, se enamorar e dizer assim, ah, no Brasil era tão bom, volta para a realidade, porque não é É, assim, é você tentando fugir do que você tem que encarar, né? Então não vai por esse caminho aí. E muitas vezes, Nadalé, é uma luta momentânea, é uma Isso, etapa que você está é uma passando mais etapa. difícil, ou de se adaptar, é um É, filho que não se adaptou bem na escola, aí você fica, ah, é, então tenho que voltar. sim. Calma, né? É um Calma, porque se momento. fosse no Brasil, ele podia estar passando por uma dificuldade na escola no Brasil da mesma forma, né? Então, Exato. dificuldades que a gente poderia estar enfrentando nesse país, no Brasil, no outro país, né? Dificuldades a gente passa em todo lugar, não é? Com Então, certeza. Aí a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Esse senso de que parar tudo, calma. é, É, é uma coisa que a gente aprende muito assim, de potencializada, né? As sim, dificuldades fazem parte da vida, sim. né? Morando fora do, É. do Mas, Brasil ou mas indo eu para um vejo muito isso, algumas pessoas que utilizam o país, a expatriação, para fugir das suas responsabilidades, né? É um tipo de Uhum. personalidade que a gente sabe, né? Então fica Aham, atrás de aham. desculpas e aí fala assim: ah, é porque esse país é muito difícil, Porque ah, é por lá que era lá. bom. Então aqui eu tô agindo assim porque aqui é assim. Não, você está agindo assim porque você está escolhendo agir assim, né? Então, Exatamente. isso cria-se um escudo, é isso mesmo, é uma forma de defesa que se cria para não realmente enfrentar as suas realidades, né? E aí é hora de ir para uma terapia para, peraí, o que é que eu tô, por que que eu tô agindo dessa forma, né? Deixa eu enfrentar aqui os meus medos, deixa eu encontrar realmente as minhas fortalezas, né? Para eu saber me conhecer de uma forma que eu sei que eu sou capaz de enfrentar e ir para o mundo com Uhum. as minhas potencialidades, né? Exatamente. E assim, a gente cresce, né? A gente cresce com. Se a gente pegar cada dificuldade ou cada desafio que a gente enfrenta e você ir parar para pensar assim, o que que eu posso aprender com isso? Né? O que que essa Sim. O situação que está é que me eu ensinando? ensinando? Isso, né? Exatamente. E Corretíssimo. aí a gente vai crescendo, vai realmente despertando habilidades que talvez nunca seriam ativadas se você ainda tivesse lá Na na sua zona de zona de conforto. conforto. Isso, Exatamente. Eu digo corretíssimo. sempre, assim, eu estou aqui há 2 anos, né? Você tem bem mais tempo de estrada fora do Brasil. Mas parece que eu já vivi, assim, uns Anos, 10 né? aqui. É, A gente, essa é a ó, sensação mesmo. plateia aí da nossa live, mulheres que estão fora do Brasil, respondam aí se vocês botam sim, se vocês acham que tem a mesma sensação, se vocês acham que vocês estão há É, mais tempo do que de fato estão, né? Quem já é, tá, quem já fez a.
Eu acho que eu vivi muitas vidas. Eu acho assim que eu vivi muitas vidas. Eu tive tantas profissões diferentes, eu fiz tantos trabalhos diferentes, eu vivi tantas vidas diferentes, tantos estilos de vida diferentes, que eu olho assim e falo, gente, é impressionante como eu vivi coisas tão diferentes, né, na minha vida. Assim, eu sou muito grata à expatriação por isso, por todos os perrengues, por todas as oportunidades maravilhosas, né? É muito legal mesmo, assim, né? Mas isso que você está falando das defesas é muito interessante, porque eu estava vendo uma pessoa falando, eu lembrei de uma pessoa falando de uma coisa, dizendo assim, de que não aprendeu a língua. Aí eu tô falando isso porque tem muitas pessoas que evitam falar a língua, né? Como uma forma de fazer o marido se ocupar mais das tarefas relacionadas à família. Olha que estratégia, né? Nossa. Uma Aham. estratégia de defesa, porque ela não queria aprender a língua mesmo, porque estava com medo, porque não queria enfrentar, Uhum. né? Mas ao mesmo Uhum. tempo porque também estava cansada, porque a gente sabe que o homem brasileiro está precisando de uma chacoalhada, muitos deles estão precisando de uma chacoalhada também no machismo, né? E aí Aham. colocou o marido numa situação do tipo, não falo inglês, não posso ir para a reunião da escola, não vou falar inglês, não posso ir à consulta médica sozinho, coisas desse tipo, né? E Aham. aí o cara teve que se ocupar mais dos filhos e mudou um pouco a dinâmica da família, né? E Olha aí vai a só. chamada para os homens que estão assistindo. Você tem contribuído mais, dividido mais também as tarefas com a esposa, porque a gente mudou de cultura, então é bom também os homens refletirem se mudou de cultura, né? Quem está na Europa, quem está nos Estados Unidos, né? Que é um É. pouquinho menos machista em alguns estados nos Estados Unidos, né? Vamos e venhamos. Na Europa Uhum. também, porque a Europa é super machista. Vocês estão por fora como a Suíça é machista Nossa, sério? demais, mas é um pouquinho menos em alguns casos. Mas as divisões das tarefas, para quê? Para dar mais oportunidade às mulheres poderem realmente desbravar mais profissionalmente, né? E a gente poder se dedicar mais à carreira, né? Uhum. Só Exatamente. um adendo. Não, com certeza. E logo aqui, né, você deve ter experimentado isso também. No Brasil, muitas vezes a gente tem aquele apoio aquela ajuda de ter uma Isso. secretária Sim, de casa que faxina a casa para você, que são isso. pessoas assim importantíssimas, né? E É, você muda de país. E olha só, eu lembrei de uma é. coisa agora. Lá no Brasil, eu morava numa casa muito grande. Você acredita que para eu começar a treinar essa história de cuidar da casa, eu dispensei a moça que trabalhava lá em casa e fui cuidar da casa. Eu disse, peraí, Danada. a minha realidade lá, Até isso ela treinou. Que até isso, para danada. você ter uma ideia. E olha que aqui nos Estados Unidos, como aí também, a gente tem uma série de praticidades que ajudam muito, né? Que a gente não tem no Exato. Eu Brasil. não tinha. Olha, eu era tão ingênua que eu não tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia de nada. Imagino. Olha a situação. Eu lembro quando eu mudei, eu não sabia nem que não se usava água para lavar os banheiros nos Estados Unidos. Cheguei lá e falei, cadê o ralo? Meu Cadê o Deus do ralo? céu, cadê o Cadê o ralo? Olhava pro tanquinho, né? banheiro, falei, meu Deus, não tem ralo, como é que lava banheiro? A sorte que eu tinha um monte de brasileiro que morava no meu apartamento que eram colegas da mesma universidade do meu marido, que moravam no mesmo prédio. Aí eu liguei para uma esposa, menina, não usa água, não. É muito mais prático, né? Aí eu. Naquele tempo, nem internet a gente tinha. Gente, sou velha demais, vamos fora. Nossa, foi. Pra ti foi mais difícil, hein? Não tinha internet para a gente ficar pesquisando as coisas, não. Depois foi que inventaram. Depois foi que começou a ter mais internet, aí inventaram o Orkut, aí foi melhorando um pouquinho. Pois é, exatamente. Não, e aí quando eu passei por esse período de treinamento, vamos dizer assim, né? Já perto de um mês. Legal, Quando eu entrei joia. aqui, eu disse,
quando eu cheguei aqui, nossa, tô no céu, né? Tem É muito mais fácil que eu que limpa a pensava. casa, é muito mais Comparar a fácil ficar limpeza do lavando louça Brasil o com a tempo limpeza todo. dos Estados Unidos é show de bola. Ó, olha aí, mulherada, tá Olha, valendo isso aí. olha essa dica da Auricélia, foi maravilhosa. Sabe por quê? Hoje eu estava conversando com a escritora de um livro muito bom sobre casamento intercultural e ela está escrevendo um novo livro sobre justamente do problema da classe média brasileira se achar privilegiada, se achar especial. E aí, quando chega na Europa, nos Estados Unidos, e tem que fazer certos trabalhos, né, como trabalhos domésticos, ou tem que É, pegar o busão, tem que pegar o metrô, ou tem que se colocar em situações que no Brasil são consideradas do proletariado, do povo pobre, né, que não é de isso, privilegiado, é, o pessoal se sente, isso não é para mim, né, não é para mim, porque eu sou rico no Brasil. O pessoal é que outra mal realidade. o pessoal que ganha um tiquinho de dinheiro no Brasil, aí se acha rico, aí vem morar na Europa, vem morar nos Estados Unidos e quer viver como rico e não sabe que rico aqui é pobre no Brasil, É, né? tem essa Porque coisa do status não social, tem o de ter status que a tem no tua realidade Brasil. aí, mas aqui, nossa, é tudo tão mais simples nesse aspecto, Exatamente, né? era disso que a gente estava falando. A simplicidade que a gente vive é que a Uhum, riqueza de vida, que a exato. classe média ostentadora que a gente tem no Brasil não consegue compreender. Então, algumas pessoas chegam e ficam muito deprimidas, porque elas querem ter um status que o dinheiro não dá para pagar. Se você Exatamente. vem aqui para a Suíça e você quer ter o mesmo luxo que você tinha no Brasil, no sentido de ter a empregada lavando, passando todo dia, ter a manicure, sei lá, quantos dias por semana, eu nem sei como é que o Brasil vive, né? Mas as Aham, ostentações que a gente vê no Brasil, né? Você vai é. ficar você vai ter um choque cultural tão grande que você vai Uhum, mesmo entrar na depressão, porque você não vai alcançar o nível de vida, o status, né, que você gostaria de sim. ter. E aí você larga uma qualidade de vida, porque aí vai Uhum, naquela minha dica que eu ia falar, né? Reveja bem, veja bem o que é sucesso para você. Porque se ah, sucesso para você o número de empregadas que você tem, se é a babá vestida de uniforme branco, correndo atrás do seu filho para você almoçar no restaurante, filha, não sai do Brasil, porque tu não vai ter. Então é outro. reveja qual é o seu conceito de sucesso antes de morar no exterior, porque realmente o nosso conceito de sucesso tem que ser reavaliado quando você quer ir para o Brasil, porque Uhum, é diferente. Viver no exterior, as coisas começam a ter um valor diferente, não é? exato, Qualidade de vida é diferente, sim. né, do que é no Brasil. Fala a tua experiência, Auricélia. Assim, eu sempre procurei, né, me sentir pertencendo a um lugar, né? Uhum, Então, assim, quando eu vim pra cá, eu sempre procurei dizer pra mim mesma, assim, embora tivesse algumas realidades diferentes, tivesse algumas realidades diferentes, mas assim, eu acho que fica uma dica importante pra todo mundo que tá vendo a gente, que foi uma coisa que funcionou muito bem pra mim, né? O meu lar é onde eu estou. sim, O meu lar, o seu lar é onde você está, sim. né? Então você tem que transformar aquela realidade na sua nova vida, né? É uma escolha, você fez uma escolha, né? Eu acompanhando o marido, enfim, você fez uma escolha que agora você está vivendo ela. E não adianta a Isso. gente ficar olhando realmente para o passado, né? Uhum. Então, assim, os ganhos que a gente tem, de fato, que eu tive aqui e ainda tenho de qualidade de vida, de segurança. Pô, eu vou deixar meu filho menor de bicicleta na escola. Uhum. Lá em Sim. Fortaleza, que é a nossa cidade, né? É impossível. Impossível! Você vai voltar Como? sem bicicleta, Pois é. traumatizada. Menino. Infelizmente, né? Né? Infelizmente é uma realidade que a gente sabe que acontece, né? Não dá para negar. Eu ando com o meu cachorrinho aqui todos os dias de manhã. Vou com a minha filha até para ela pegar o ônibus escolar, né? Aqui Uhum. pertinho ainda tá escuro, é muito cedinho. E eu tava falando com a minha amiga, minha vizinha aqui, falando: olha, imagina só a gente sair dessa É, escuridão. Então, é. assim, isso é uma coisa que para mim tem muito valor,
É, né? Que quando com a gente realmente certeza. busca, então assim, sempre tudo tem um preço, né? Tudo É estar conectado aos seus valores, né? exatamente. E aí você tem que ver se essa mudança que você está fazendo vai estar conectada com os teus valores, né? Então, assim, a outra coisa é que o brasileiro, ele viaja muito a turismo e ele vai, infelizmente, o turismo do brasileiro é de compras, né? Então, ele acha que ele vai mudar e aí ele vai estar consumindo tudo aquilo que ele consome do turismo e a vida vai estar igual no Brasil. Ok, você vai ter acesso a consumir tudo que você consome no turismo, mas você não vai estar morando, vivendo, né, no estilo que você estava vivendo no Brasil, com o mesmo tipo de conforto que você estava A mesma acostumado, realidade, com a mesma exatamente. realidade. Então, é um choque muito grande, né? Uhum. Então, é legal ter essa consciência para quê? Para que você possa estar emocionalmente preparado para que você vai ter essas percas e aí vale a pena. E aí o que que você tem que fazer? Pensa os teus valores. Quais são os meus reais valores? Por que que eu estou mudando? Eu estou mudando porque eu quero o quê desse país que eu estou indo, né? Porque valores eu tenho em mim e eles vão de acordo com a vida que eu vou ter lá, né? E aí, Exato, de acordo com os teus valores, aí sim você está preparado, né? exatamente. E isso é o que nos conecta com a essência que a gente tem, com o que nos Uhum. faz realmente permanecer. Porque mudar de país, você até pode, até faz, você Sim, arruma mala, compra uma passagem e vai embora. vai, sim, A questão é como é que eu vou permanecer. Então, permanecer. o, a parte emocional, a parte psicológica tem que estar muito bem preparada. Eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês super interessante. Eu e meu marido, a gente tinha feito um painel, né? Um painel de sonhos mesmo. A gente tinha colocado Vision board. imagens e tal de quando a gente queria Um vir para vision board cá. legal. É muito legal. Você acredita que até o carro, que aleatoriamente, isso eu contei até num vídeo lá no meu É, canal, até o carro que a gente tinha colocado aleatoriamente lá, essas vans aqui, carros, né, é. de família. Aham. Você acredita que o primeiro carro que a gente comprou de um amigo que inclusive voltou para o Brasil, é uma família amiga, Aham. tá voltando para Fortaleza no mesmo período, né, que a gente estava vindo. Quando a gente olhou o painel, o carro era igual, da mesma cor, a Igual. mesma marca. Olha que coisa impressionante. Ah, eu querendo dar Meu like, amigo eu sou Peter, eu dela tenho que mandar um Ah, abraço para essa é o pessoa Peter incrível, falando. Peter É. Hall. É um amigo maravilhoso, ele está dizendo aqui, visão sem ação é Visão igual a sem alucinação. alucinação. É isso mesmo, é. Exatamente. Então, No assim, Ceará a gente fala viagem na maionese. é, então a gente tinha muito isso, né? De sonhar. E eu, às vezes, ia trabalhar. Meu último trabalho lá no Brasil, antes de eu. Porque eu saí do RH, Uhum, fiquei trabalhando no digital, ainda estando no Brasil, entre uhum, 2017 e 2018. Eu vim em uhum. 2019, então já Foi quando comecei eu esse tava preparo. chegando aqui. É. É isso. E eu lembro que eu trabalhava numa rede de shoppings e era bem distante da minha casa. Uhum, Era uma meia hora. E uhum. aí eu pegava aquele caminho e eu tava ali vendo, mas eu começava a me imaginar, porque eu já tinha viajado Ah, a, aham, a passeio várias vezes, aham. Que conheci os Estados legal. Unidos. E aí eu pensava, logo, logo eu tô dirigindo lá Dirigindo naquela lá. avenida tal, lá de Sim, Orlando. Às vezes eu tô legal. fazendo compra e me vi. Daqui a pouco eu tô fazendo compra. E para você ter uma Lá. ideia, eu tinha Ah. visões do meu futuro. Oh, que legal. E isso é um fortalecimento emocional para a Sim, gente com suportar o certeza. permanecer, Com né? É certeza. importante dizer isso para as pessoas, Com assim, certeza. ter essa convicção de que você está É, buscando o que é melhor e que é ilusão achar que você não vai passar por dificuldades, por desafios. Faz parte. O importante é a gente crescer com essas dificuldades, sim. né? Entender que a gente pode ser mais forte, né? Pode ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, É, uma profissional melhor, mais sim, sim, trabalhada ali nessas dificuldades, né? E como a gente amadurece, né? sim, Modelo mental, com exatamente. certeza, Peter. E manter-se aí, como você está falando, de ser melhor, é o que eu sempre lembro, de se manter intelectualmente ativa, né? Uhum. Você não parou, né? E outra.
intelectualmente ativa, que aí você não para, né? Porque Exato. isso é muito importante também, né? Que legal saber dessa história, porque é muito bom ter tido essa oportunidade. Essa é uma dica muito legal. Se você tem essa oportunidade de se preparar, como a Auricélia fez, de ter essa preparação, né? Fazer esse modelo mental, como o Peter bem colocou, de visualizar o que você vai viver e até de visitar antes, como a Auricélia fez, né? Eu, eu, você acredita que eu mudei para a Tailândia, do outro lado do mundo, eu não tinha a menor ideia do que é que eu ia encontrar? Eu Nossa, nunca tinha, imagina. E nunca não logo é um sabia, país super diferente, eu não assim, sabia nem onde é que exótico, ficava né? no mapa, eu acho. Meu Deus, menina. Aí a vida assim nos expatriados é meio doida. A gente tem que mudar para os cantos que não tem nem ideia onde é que é. Onde que vai Mas ser? mesmo quando é assim, a gente tem a resiliência suficiente para Sim. vencer os desafios. E como eu disse, a Tailândia, que parece um país tão estranho a gente, é extremamente parecido com a cultura brasileira. Olha que É, interessante. culturalmente, na família, a forma como a família se agrega, os costumes é extremamente Uhum, parecido, são muito respeitosos, amorosos, então foi muito mais fácil para mim a integração na Tailândia do que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Na uhum. época que eu estava vivendo nos Estados Unidos. Então, é possível de toda forma, você tendo essa vontade de enfrentar os seus desafios, né? Como a gente colocou, de não inventar estratégias de enfrentamento que não sejam saudáveis, né? Mas que sejam estratégias de enfrentamentos que te tirem do crescimento, né? Que te Isso. botem num papel passivo, estático. Se você for por esse caminho, aí você vai realmente ficar parado e você vai desaparecer nessa expatriação, né? Você não Uhum. vai fazer muito, você não vai continuar intelectualmente ativa, você não vai ser uma pessoa que vai realmente se sentir crescendo e aí você vai sentir aquele famoso vaziozinho que a gente estava falando ontem nos stories e que todo mundo relatou. Eu estou aqui há anos e não me sinto pertencendo e sinto um vazio imenso. Umas disseram assim, eu até me pertenço aqui, estou fazendo coisas, mas sinto um vazio imenso porque não achei o meu propósito, né? Por quê? Porque aí a Uhum. gente vai evitando os desafios, evitando aquelas É. coisinhas que parece que são um pouco mais difíceis, a gente fala assim, ai, não, não vou não, né? Por quê? Porque não faz o que a Auricela disse, tem medo, vai com medo mesmo, né? Tem Vai que com ser medo nesse mesmo. esquema. As pessoas não planejam fracasso, fracassam porque não planejam. Peter, eu não vou muito nesse caminho, sabe por quê? Porque minhas viagens não foram muito planejadas, minhas mudanças, porque quando a empresa manda, a gente tem que ir. Não dá muito assim para planejar, não, sabe? A gente só tem que pegar as malas e ir. Vamos E tá embora. certo, é. O planejamento tem que ser no meio do caminho. E no Trocar o final, pneu com o carro andando, né? Andando nesse isso, carro. e no final Leva dá, experiência, né? exige mais do que resiliência, exige ser antifrágil. É um Antifrágil. conceito que é mais do que ser resiliente, né? O resiliente volta para o seu estado normal. O antifrágil vai além, né? A gente Uhum. tem que fazer mais do que voltar para o nosso equilíbrio, né? A gente tem que ir um É. pouquinho a mais e às vezes a situação coloca a gente numa situação que é desconfortável, bem Exato. desconfortável, né? E já me vi muitas vezes assim que a mudança aqui para Genebra foi assim. Meu marido teve que vir primeiro também, foi aquela loucura. Mas às vezes a gente se vê assim, quando a gente muda pela empresa, às vezes pela organização, no meu caso, né, do meu marido na empresa. É. E às Aham. vezes tem que ser assim, né? Aí tem que ser tchuf, vai correndo, né? Ou você se adapta ou você se adapta. Ou vai ou Poxa, o Barracha, vai. poxa, que maravilha, que presente do psicólogo mais maravilhoso, esse bate-papo com essa Ai, pessoa maravilhosa que você é, minha amiga. Eu fico muito feliz.
mais ainda de saber desses detalhes que eu não conhecia, de como eu não tinha dúvidas que tua preparação tinha sido maravilhosa, que você tinha tido uma experiência muito legal, porque eu conheço o teu potencial. Eu conheci a Auricélia ali na faculdade, a gente fez muito trabalho junto, né, Auricélia? A Muito, gente muito. era mesmo da gangue, assim, né, É, Auricélia? A bons gente tempos. gostei. Então eu sei do potencial dessa mulher e eu sabia que tinha sido assim super e fiquei mais maravilhada ainda de ouvir todo esse papo. E aí eu tenho certeza que vocês escutaram aí todas as dicas da Auricélia, né? Maravilhosas, viram e a gente a esperteza da vida é a gente ter a capacidade de escutar o outro atentivamente e pegar para a gente, para que a gente possa aprender com o exemplo deles, não é mesmo? Então, para isso que essas lives são preciosas, para a gente poder aprender com o exemplo do outro, né? Porque mais inteligente é quem aprende com o exemplo do outro, não precisa quebrar a sua própria cara, né? Para aprender com o seu exemplo, já vai, ó, É, né? já Não vai é pegando verdade? ali Já vai pegando. as dicas, ou vou aplicar, né? É importante aplicar tudo isso, né? Para quem está aqui ou quem pensa em mudar. E uma coisa, assim, Exato. acho que é importantíssimo para fechar, né? Se a gente tiver aí já Já estamos com uma correndo, hora já. Isso, é viver com intencionalidade, né? Não isso, viver por viver, não viver por acaso, né? Você isso. coloca intencionalidade nos seus Seus dias. objetivos. Isso, exatamente. Isso é o É, mais importante. Isso dá sentido a tudo, né? Eu digo que é o é, tempero da vida, é você ter intencionalidade, você saber exato. por que você está no lugar que Excelente. está, porque Exato. não é por acaso, né? Você Exato. tem um Com papel certeza. a ocupar na tua família, na tua casa, enfim, no Com país que te certeza. acolheu. Eu Com sou certeza. muito grata a esse Com país. Eu certeza. amo Com estar aqui. certeza. E para aquelas que ainda não estão naquele lugar onde gostariam de estar, pegue esse ponto aí que a Auricélia colocou. Bota a intencionalidade na vida, tenha o seu objetivo, por isso que eu digo, descubra o seu propósito, bota teu objetivo em mente, tem o teu objetivo, não é o do marido, não é o dos filhos, não é o da família, mas é o teu Uhum. objetivo como pessoa. E se lembre que a tua situação presente não determina o teu futuro, mas que você pode se mudar essa situação hoje, se você tiver o foco aí no teu objetivo para alcançar o futuro que tu deseja. Só precisa usar essa intencionalidade aí que a Auricélia falou, tá bom? Mantém o foco aí no objetivo, mantém a intencionalidade que tu pode se mudar esse presente se você não está satisfeita, tá bom? Acho que essas dicas foram bem legais. Ah, com certeza. Espero aí que todo mundo que acompanhou, né, Isso, possa ter anotado, ter guardado. Para quem está no isso, Brasil e pensa em mudar, né, ou tá para se mudar, vale a pena pensar em tudo isso. com certeza. Para quem chegou agora ou pegou do meio, vai estar salvo aqui no canal. Depois também eu edito e vai para o canal do YouTube também, tá certo, Jani? Vai estar lá. E muito obrigada pela presença de vocês, em mais esse café com a psicóloga. Olha, Camila, ótimas dicas. Obrigada, Camila, pela presença também. Que bom que você gostou das dicas. Tá bom? Auricélia, muito obrigada. Que bate-papo delícia. Eu que Muito obrigada agradeço pelo mesmo. convite, maravilhoso. Muito obrigada, amiga. Saudade de você Saudade grande. também. Parabéns pelo nosso dia. Muito obrigada pela audiência de vocês, por estar aqui conosco, viu? Um beijo a todos Obrigada. vocês e até o próximo Café com a Psicóloga. Tchau, gente. Tchau, Beijão. tchau. Beijo. Tchau. Tchau.